os processos de autorização deste colegiado microrregional aos pedidos, né, de regularização, de declaração de utilidade pública para obras de saneamento na cidade de Goiânia. Na ocasião, o representante da cidade do município de Goiânia, doutor Isse, procurador, solicitou, né, e todos de acordo, um prazo maior para conhecimento e deliberação da matéria, e convocamos então a reunião para ser retomada na data de hoje. Eu pergunto se estão presentes os representantes de Goiânia. Já vi que o doutor Isse se faz presente. Ricardo, tem mais algum item ou era só o desdobramento de Goiânia mesmo? Por favor, me. Então, secretário, só os 4 processos Os relativos quatro. a regularizações fundiárias no município de Goiânia. Tá certo. Então, doutor José Carlos Isse, o doutor tem a palavra aí para suas considerações. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros desse colegiado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a deferência do senhor presidente em ter nos concedido esse prazo. E também o secretário Denis pediu para. Ele estava presente na última. No início dessa Assembleia, na continuação, ele não vai poder continuar, porque hoje tem um julgamento no TCM, que envolve a Secretaria de Infraestrutura, que ele vai estar acompanhando lá pessoalmente. Sem problema. Eu pedi para analisar melhor, e inicialmente eu começo com esse despacho referencial, que é o 2031 de 2023, do gabinete do Procurador-Geral do Estado, em que, fazendo a interpretação teleológica da Lei Complementar 182, que trata da questão das micro-regiões de saneamento, ele coloca como uma condição, e aí está aqui, são palavras do parecer, está até em negrito, indispensável a declaração de utilidade pública a ser realizada por esse colegiado das micro-regiões. E, a despeito da eficácia vinculante desse parecer para a administração estadual, com relação à administração municipal, não há consenso quanto a isso. E eu explico por quê. O parecer, por mais bem fundamentado que seja, o doutor Rafael é um brilhante procurador, ele não tem condão de alterar o Decreto-Lei 3365, que trata da questão da desapropriação. E aí, especificamente nesse ponto, ele diz que a declaração de utilidade pública, no parecer fala, que ela deve ser feita através da manifestação do colegiado. No entanto, o artigo 6º desse citado decreto-lei, ele é cristalino ao dizer que a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do presidente da República, governador, interventor ou prefeito, sem qualquer outro tipo de condição. Ao criar uma condição indispensável, que não está na lei, o parecer ele inova em termos legislativos e invade a esfera de competência reservada ao Poder Legislativo. Então, de modo singelo, posso aprofundar mais se houver algum tipo de questionamento. O município de Goiânia, ele não estaria de acordo com essa votação para que a declaração de utilidade pública se desse por parte desse colegiado, mantendo suas respectivas competências. O governador do estado pode proceder à declaração de utilidade pública, caso seja solicitado pela própria Saneago. Até mais cedo conversava sobre alguns processos da Saneago com o doutor Fernando Cosetti, que a gente tem tratado de algumas questões aqui de processo da prefeitura, que a Saneago tem interesse, e até falava sobre esse fluxograma que foi sugerido aqui nesse parecer referencial, no sentido de que a Saneago poderia fazer efetivamente a solicitação à CEINFRA, que é o órgão de acordo com o decreto 9697 do Estado, que tem que subscrever a proposta do decreto para desapropriação, para declaração de utilidade pública,
mas sem nenhum tipo de demérito ao colegiado, sem a necessidade da indispensável oitiva. Se facultar a oitiva como algo, uma medida prudencial, como uma medida para que todo o colegiado possa participar, intervir, debater de um modo democrático, não existe oposição, mas colocar isso de modo indispensável, como uma regra que não tem previsão legal, no entendimento do município de Goiânia, a gente estaria invadindo aí uma esfera de competência que é do poder legislativo. Esse, inicialmente, é o nosso ponto. E especificamente sobre esse processo que estão na pauta, eu tive cuidado de fazer alguns levantamentos aqui, porque em alguns pareceres nesses processos aí que me foram disponibilizados, foi até de um modo enfático, reiterada a questão de omissão do município de Goiânia nesse processo como causa da demora. E aqui eu cito, por exemplo, o processo que começou em 2020, que é o item 1 da pauta, que atualmente está aqui na Procuradoria desde 23 de abril para a declaração já conclusiva para emissão do decreto de desapropriação. Ele foi iniciado em 17/12/2021. Em 31 de março, perdão, 17/12/2020. 31 de março de 2021, a CEPLAN oficiou a presidência da Saneago solicitando os projetos técnicos em AutoCAD para que pudesse dar prosseguimento. A área técnica da CEPLAN solicitou. Essa solicitação, depois de reiterada algumas vezes, ela veio a ser atendida em 29 de junho de 2023, 2 anos e 3 meses depois, o que causou toda a demora na análise desse processo e o atraso no andamento. E desde então, junho de 2023, quando foi apresentado, o processo vem tramitando, já estando agora no último ato aqui da Procuradoria, antes de caminhar para cá, seguiu para emissão de decreto. Faço esse registro apenas do primeiro, depois, se vocês quiserem, posso falar dos demais também, para justamente justificar e contrapor o que foi dito dentro dos processos que estão sob análise aqui, de que teria havido omissão apenas, tão somente do município de Goiânia na condução dessas questões de regularização fundiária, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, primeiro ponto, né, a questão com relação à inovação legislativa. Na verdade, a bem dizer, que não há uma. Isso eu disse na reunião passada, não há qualquer alteração com relação às prerrogativas, circunstâncias, autoridades que são competentes legalmente falando para fazer a declaração de utilidade. O que está havendo é que, por intermédio de uma interpretação da Procuradoria pós-Lei Complementar 182, é que agregaria-se a todo esse processo, essa liturgia desse processo, a competência do colegiado microrregional, na condição aqui de um ente a mais nesse processo para emitir uma autorização. Se essa, vamos dizer, interpretação, né, vamos dizer, uma exorbitância, uma visão que, na verdade, avançaria o campo legislativo, então a gente vai ter uma situação de um impasse aqui interessante, porque essas obras elas têm que acontecer para atender justamente o município de Goiânia. O município de Goiânia que não fez a declaração de utilidade. Aí o município não concorda que o Estado entende que esse colegiado deve se manifestar concordando ou discordando com relação a esse processo. O resultado que a gente vai produzir é que a cidade de Goiânia não vai ter obras de saneamento, porque as obras dependem da declaração, a declaração não será dada. Perdão, Essa é uma questão que
senhor presidente, pela ordem, eu não estou dizendo que, em primeiro, que Goiânia não as dará. Eu estou dizendo que a competência para dar, para outorgar essa declaração, ela continua por força de lei sendo do governador do estado ou do prefeito, de modo supletivo. Se se tratar de imóvel particular, tanto o prefeito quanto o governador podem proceder à desapropriação mediante declaração de utilidade. Na prática, alguns imóveis são nossos mesmo de Goiânia, nós não fazemos desapropriação, nós fazemos a cessão gratuita para Saneago. Caso se siga o fluxograma previsto pela PGE, o governador do estado, que a desapropriação vai partir daí, vai ter que aprovar a lei específica, porque o decreto lei 3365 e a súmula 57 assim o exige, para desapropriar um bem do município e pagar por isso. No caso, a Saneago vai ter que pagar. O que a gente está sugerindo não é que ele não pode, aliás, ele pode, está na lei. É só que o que nós não concordamos é que seja indispensável a declaração de utilidade pública pela microrregião, porque isso não encontra previsão legal. Os outros entes previstos na lei mantêm sua titularidade prevista por lei para poder praticar o ato de declaração. Não, eu entendi exatamente a proposta de encaminhamento do doutor. O que eu quero dizer é o seguinte, que o governador ele tem que seguir, né, a orientação jurídica da procuradoria dele, né, que diz que numa situação dessa, em que o município não fez a declaração e o Estado vai fazer, que siga uma liturgia. E a procuradoria insere nessa liturgia, com acerto ou não, mas insere, a autorização deste colegiado, que se não for dada, já que consta como pressuposto indispensável, obviamente não será feita a declaração de utilidade pública e nem realizada a obra. É só isso que eu estou colocando. Ricardo, por favor. Secretário, boa tarde. Boa tarde, doutor Icílio. Boa tarde a todos. Me ouvem? Sim. Secretário, queria fazer um esclarecimento com relação à deliberação, primeiro em relação à apreciação do CONTEC e depois em relação à deliberação sugerida para o colegiado. Perfeito. O CONTEC, em princípio, ele não adotou a terminologia de que ele estaria determinando que se fizesse a desapropriação ou a instituição da servidão. O CONTEC emitiu um parecer concluindo pela continuidade do processo. E, da mesma forma, o que aconteceu no âmbito da sugestão de deliberação apresentada na reunião passada é que este colegiado também deliberasse pela continuidade do processo. Ou seja, a declaração, o decreto, né, e a declaração da utilidade pública será realmente expedida pelo governador. Sim, sim. Com relação a isso, acho que não temos dúvida. Então, assim, o colegiado aqui, ele não está decretando. Isso. E mais um esclarecimento é que, na oportunidade de receber a demanda da Saneago, a CEINFRA e, por consequência, em seguida, o CONTEC e o colegiado, não conheciam e não conhecem os trâmites do processo que correu dentro da prefeitura, né? Então, a gente simplesmente verificou a necessidade da Saneago, a exposição de motivos por ela apresentada, e o CONTEC estaria recomendando ao colegiado autorizar o segmento do processo. É isso. Obrigado. Certo. Bom, então, agora acho que colocar em deliberação, né? Colocar em deliberação. Novamente, desculpa interromper, mas só para... a nossa fala, ela se justifica quando eu leio aqui a questão que consta do parecer, seguinte: dada a efetiva instalação das microrregiões de saneamento básico, a submissão do tema do colegiado microrregional é
condição de validade do ato declaratório de utilidade pública para fins de desapropriação e instituição de servidão. Então, é Certo. nesse ponto que não existe a concordância, porque até mesmo para que o município de Goiânia possa fazer uma declaração de utilidade pública nos processos que já estão tramitando aqui, nosso entendimento, e volto a dizer, com todo respeito ao colegiado, sem tirar nenhum tipo de brilhantismo ou de competência, ou de qualquer coisa desses integrantes, é que Uhum. essa condição de validade, para mim, é que está sendo acrescida a um procedimento sem que haja a necessidade efetiva disso, porque, ou seja, se o colegiado vier aqui dizer, por exemplo, que o item 1 não tem necessidade, isso vai retirar do governador ou do prefeito a prerrogativa de declarar utilidade pública? O parecer, em outras palavras, está dizendo isso. E é nesse ponto que eu não consigo concordar que, por esse efeito, se o colegiado disser que não é possível fazer, essas duas autoridades ficarem cerceadas no seu direito legal de poder exercer o ato. Sim, sim, entendi o ponto, entendi. E foi exatamente isso que eu disse. Na verdade, o parecer, o senhor já, claro, já compreendeu. Eu repiso porque estamos sendo acompanhados aqui por muitos, e não sei se todos estão, vamos chamar assim, na mesma página, que o decreto não substitui o prefeito e o governador, mas o parecer, desculpa, não coloca aqui o decreto na condição de substituto do prefeito e do governador para a declaração do ato, mas passa a crescer no rito legal normativo para o ato, seja de uma autoridade ou da outra, a alteração, a anuência, vamos chamar assim, aqui do decreto, aqui do conselho e o colegiado microrregional, né? E o que o representante do município de Goiânia coloca é que não caberia a este colegiado tal autorização sem uma previsão legal que o faça, vindo até a coibir a manifestação de vontade desses dois agentes, caso assim queiram atuar em um determinado processo e nós aqui oferecêssemos uma oposição ou divergência num determinado caso concreto. Essa que é a questão posta. Em face do exposto, eu posso deduzir que o voto de Goiânia, então, é um voto contrário à matéria, não é isso? Posso registrar assim. Quase que por uma questão preliminar, vamos chamar assim, que é uma questão de não concordar com a criação dessa condição de validade constante no parecer que não teria ressonância, previsão legal para tanto, que esse foi o ponto que foi colocado. Exatamente, esse é exatamente o ponto, senhor presidente. Tá certo. Bom, eu acho que aqui não fiz uma checagem de quórum, né? Mas acredito que sem o voto de Goiânia a matéria fica rejeitada, porque precisaríamos aqui do Estado de Goiânia apreciando a matéria juntos, né? Assim, no mesmo sentido, para aprová-los. Aqui não acho que temos quórum aqui, porque o Estado seria 40%, não acho que temos quórum aqui entre os outros presentes para dar 10% da matéria. Mas quer participar a doutora Carla Cristina pela Agência de Regulação de Goiânia. Por favor. Boa tarde a todos. Eu acho que houve um engano. Eu não solicitei participação, Ah, não, então desculpa. ok? Bom, então, colocada a matéria em deliberação, considerando a manifestação. Senhor Oi, secretário, licença. por favor. Para efeito de identificação das pessoas que estão integrando a Assembleia, antes do senhor iniciar a deliberação, eu solicito que Fernanda Reis, Leidiane e Luciana Santos
se identifique para efeito de composição de quórum, por gentileza. Tá bom. Bom, mas de toda sorte. Bom, colocada a matéria em deliberação, era 4 itens de pauta, com relação à anuência para o termo de declaração de utilidade pública, né, colocado em parecer da Procuradoria-Geral do Estado como pressuposto de validade do ato e assim trazido à deliberação desse colegiado, por apresentar uma divergência de que tal requisito não poderia constar como pressuposto de validade do ato por não haver previsão legal para tanto, o representante de Goiânia vota pela rejeição da matéria. Então, rejeitada as autorizações, devolva-se o processo para sanear e comunique-se às agências reguladoras, tanto do Estado quanto do município, do não avanço dessa questão, né, da não realização da obra, né, porque de fato não vai haver a declaração de utilidade, para que tome as providências que achar cabíveis na espécie. Muito obrigado. Tem mais algum item? Não, né, Ricardo? Era só isso, né? Senhor presidente, eu gostaria Oi. só de poder só complementar. Esses Claro, 4 fica à processos vontade. que estão na pauta, eu tive o cuidado de olhar todos, um por um, e até conforme conversei com o Fernando, com a Vete, que eu digo ele porque tem sido o meu contato mais frequente da Saneago. Em até 15 dias, todos eles estarão com os decretos publicados. Inclusive, também nós já alinhamos alguns pontos que ele nos passam outra relação de outros processos também precisam de prioridade. E já existe uma portaria de prioridade aqui que eu vou reeditá-la e reforçar para que esses processos tenham tramitação prioritária aqui no município de Goiânia. E a Procuradoria de Goiânia vai acompanhar, eu vou colocar um servidor meu diretamente para acompanhar o andamento, para evitar que essas situações voltem a acontecer, pelo menos com relação àqueles que sejam da competência do município de Goiânia. Tá certo. Agradecemos profundamente, porque sabemos o quanto são importantes essas obras para o município de Goiânia, importantes também para a nossa estatal, a Saneago, que precisa estar em condição de regularidade junto às 2 agências reguladoras que fiscalizam esse contrato e, sobretudo, a população que necessita dessas obras para que tenha o seu atendimento de água e esgoto. Se esses processos nem vierem para cá, se os senhores prefeitos envolvidos já fizerem essas declarações, em que, caso elas estejam em condição de regularidade, tanto quanto melhor, porque aí temos um avanço dos processos mais rápido ainda. Então, muito obrigado, doutor José Carlos, obrigado, Ricardo, obrigado a todos aqueles que se fazem presente, atenderam essa convocação. Não temos uma convocação ainda para breve, mas em breve teremos novas matérias a apreciar e vossas senhorias receberão aí os comunicados oficiais das nossas próximas reuniões. Muito obrigado e um excelente trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde.